Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Melo Knoploch, professor de Direito Administrativo, já professor de vocês aqui do curso do Silvio Sandy, né? Professor de muito tempo, né? Já está junto aí muito tempo nessa batalha. E galera, olha só, o Silvio me chamou aqui para a gente preparar esse concurso, esse cursinho todo focado em cima do concurso do TCE de São Paulo, né? Concursão, nessa época que a gente está passando aí de alguns concursos não saindo e tal. Esse TCE de São Paulo é um senhor concurso e eu preparei toda essa parte de direito administrativo, preparei a parte teórica. A ideia é eu bater com vocês a parte teórica um pouco mais rápido, até porque eu já sei que a maioria de vocês já estudou alguma coisa de direito administrativo, né? A gente vai ver tudo, mas vou dar uma acelerada em alguns pontos e bater muitas questões. Eu baixei, né, um monte de questão só de VUNESP para a gente trabalhar e aquilo que é voltado para Tribunal de Contas, tá? Pessoal que já me conhece há muito tempo, eu sou fiscal de rendas, mas eu já fui auditor do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Então, eu também tenho essa área aí de Tribunal de Contas, sei como é que a banca gosta de pedir, o que ela gosta, principalmente para você que vai fazer concurso do Tribunal de Contas, sem dúvida nenhuma. Né? As duas partes, mais, não só de direito administrativo. Acredito que o mais importante para vocês seja essa parte de licitação em contratos e a parte de controle da administração, certo? É logo que a gente vai começar a bater e eu vou começar a mostrar umas coisas a vocês que eu acho imprescindível para quem está fazendo concurso para o Tribunal de Contas. Às vezes coisas até que em outras áreas a gente não dá muita importância, mas muito importante para o Tribunal de Contas. E a gente vai bater isso com calma, vamos tirar de letra e arrebentar nesse curso. Beleza? Vambora? Vambora. Aí tá aí, gente. Aqui, ó. Começar vendo então a parte de licitações públicas. Eu, como sempre, eu deixo um convite para vocês. Assim que você puder, entra no meu site, gustavoquinoploch.com.br. Eu estou sempre disponibilizando um monte de coisa importante com relação a direito administrativo, tá legal? Alterações legislativas, então a gente vai estar vendo agora a lei de licitações. Daqui a pouco, a lei de licitações, vocês sabem que ela costuma ser alterada com frequência. Então, pode ser que uma semana depois de a gente acabar de gravar esse curso, saia uma alteração aí importante da lei de licitações. Na hora da prova, vão pedir essa alteração? Com certeza absoluta, né? Claro que vão. Então, ó, alteração legislativa, eu boto sempre no meu site, coloco lá, ó, acabou de mudar a Lei 866, mudou isso aqui, que era assim, agora não é mais assim. Jurisprudência, decisões importantes do STF, do STJ, e matérias que eu coloco lá, muitas matérias retiradas do meu livro, né, muitos de vocês eu sei que tem meu livro, que estudam pelo meu livro, Manual de Direito Administrativo, mas quem não tem, tem várias matérias, vários tópicos do livro que eu coloco lá e disponibilizo para download, para você poder estudar com mais calma. Então entra lá e começa a dar uma olhada nas matérias que eu estou colocando lá, que são importantes. Tá legal? Então vamos embora. Vamos começar a falar aí sobre licitações públicas. Olha aqui, gente. Vou começar aí do começo. Está aí, artigo 1º logo da Lei 8666. Eu vou começar a tratar com vocês. A Lei 8666 de 93 é conhecida como a Lei Geral, né, de Licitações e Contratos. Então, olha o que já fala no artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos, pertinente a obras e tal, não sei o quê, no âmbito de todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí, primeira questão. Essa lei 8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos a serem seguidas em todos os entes federados. Certo? Certo. Pergunta é, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, um outro ente federado, pode legislar sobre licitação em contratos? Pode editar suas próprias leis sobre licitação em contratos? Resposta: sim, podem. Cabe à União estabelecer normas gerais sobre licitação em contratos. Né? A Constituição Federal determina que isso é competência da União, estabelecer as normas gerais. E o fez editando a Lei 8666. Agora, os estados e municípios e o Distrito Federal
podem legislar, podem estabelecer normas específicas sobre licitação em contratos, contanto que essas normas não contrariem, não vão de encontro a nada do que está na Lei 866, certo? Então a Lei 866 ela é obrigatória em todos os entes federados, mas como normas gerais. Nada impede que haja legislação específica de cada ente federado. E, na verdade, existe, né? O Estado de São Paulo tem muita legislação própria sobre licitação em contratos. Essa legislação própria do Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo tem leis estaduais sobre pregão eletrônico. Essa legislação, a princípio, não está sendo cobrada, né? No edital não está pedindo essa legislação específica. Então, a gente vai tratar aqui das normas gerais sem se preocupar com essas leis estaduais. Beleza. E aí, parágrafo 1 do artigo 1º diz o quê? Que essa lei ela é aplicável à administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Coloquei em vermelho aí. Ou seja, a Lei 866 ela se aplica a toda a administração, direta e indireta, incluindo aí as autarquias e fundações, né, pessoas jurídicas de direito público, e empresas públicas e sociedades de economia mista, as pessoas jurídicas de direito privado. Por que eu estou tomando cuidado de falar isso com vocês aqui? Bom, recentemente, né, em 2016, foi editada a Lei 13.303. A Lei 13.303 é uma lei que traz normas específicas de licitação em contratos para as empresas estatais. Então, essa Lei 13.303 estabelece como são as regras de licitação em contratos para as empresas públicas e sociedades de economia mista em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal. Só que essa Lei 13.303, que é de 2016, de junho de 2016, ela só é obrigatória 2 anos depois da sua publicação, ou seja, a partir de julho de 2018. Então, hoje, essa legislação não é obrigatória. Hoje, a gente está em 2017 ainda. Hoje, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, a Petrobras, uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, ela tem que fazer uma licitação. Essa licitação ela será feita nos termos da Lei 8.666 ou ela será feita nos termos da nova lei das estatais, que é a Lei 13.303. Hoje, essa licitação ainda é feita nos termos da Lei 8.666. Por isso é que o edital continua cobrando a Lei 8.666. Então, a gente, a princípio, a gente não vai tratar da Lei 13.303 de 2016. Vamos tratar agora aqui da Lei Geral, das normas gerais sobre licitação em contratos, Lei 866. A princípio, aplicável a todos os entes da federação e aplicável a toda a administração, direta ou indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista, tanto prestadoras de serviço público, quanto as que exploram atividade econômica. Certo? Então, a Lei 866 e a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, que a gente vai tratar, essas leis aplicáveis a tudo, em se tratando de licitação em contratos. Beleza? Então, vamos lá. Daí, vamos começar a ver os pontos mais importantes. O que é a licitação pública? A princípio, todo mundo mais ou menos sabe o que é, né? Licitação pública é o procedimento que a administração vai utilizar para avisar o que ela quer contratar, o que a administração quer fazer. A administração quer vender alguma coisa, quer comprar alguma coisa, quer contratar serviços, obras. Então, a administração ela utiliza a licitação pública para comunicar o que ela quer contratar, convocar, chamar os interessados a apresentarem suas propostas e, dentre as propostas apresentadas, escolher aquela mais vantajosa para a administração. A princípio, né, na licitação pública, a administração não escolhe a proposta mais barata, é a mais vantajosa. O que é mais vantajoso? A gente vai começar a ver agora. Mais vantajoso depende do critério
de escolha, critério de escolha definido no edital. Quando o critério é o menor preço, aí ok, a proposta mais vantajosa é, dentre as propostas apresentadas, e dentre aquelas que cumprem com as especificações do que a administração precisa, o mais vantajoso é o mais barato. Mas, dá um exemplo rápido, quando a administração vende alguma coisa, a proposta mais vantajosa, claro, não é mais barata, né? A proposta mais vantajosa, o critério definido no edital terá que ser o quê? De maior preço. Então, esse mais vantajoso não é nem sempre, né, o mais barato, isso depende do critério de escolha que a gente vai começar a ver. E aí, a Lei 866, ela começa a colocar os princípios que a administração deve seguir, quais são os princípios que a administração deve obedecer em se tratando de licitações públicas. Bom, antes de mais nada, a gente já conhece os princípios da administração, né? Lá na Constituição Federal está dito quais são os princípios constitucionais expressos da administração. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses princípios, quais são os princípios implícitos? A administração tem que obedecer aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, motivação, etc, etc. Né? São vários princípios que a gente tem que tratar em outro tema, não aqui. Esses princípios genéricos são aplicáveis a tudo que a administração faz, inclusive em se tratando de licitação pública. Aliás, inclusive e principalmente, né? Licitação é tudo aquilo que envolve dinheiro. Então, se tratando de licitação pública, também a administração tem que obedecer todos aqueles princípios que a gente estuda lá em outros assuntos, né? No tema princípios da administração. Agora, além daqueles princípios gerais, existem princípios específicos relacionados ao tema licitação pública. Quais são esses princípios? Daí, vou mostrar os princípios mais importantes. E são aqueles que caem em prova toda hora, gente. Isso aqui, toda hora a banca pergunta isso daqui. Primeiro logo, princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Então, o que é um instrumento convocatório? Um instrumento que a administração vai utilizar para convocar e chamar as empresas. A princípio, o edital. Tá? A princípio, por quê? Vou mostrar para você lá na frente que nem sempre o instrumento convocatório é o edital. Tem licitação que não tem edital. Mas, via de regra, por enquanto, né, via de regra, o instrumento convocatório é o edital que a administração vai publicar no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, colocando todas as instruções do que ela quer contratar, quem deve oferecer seus preços, onde comparecer, na sala tal, no dia tal, todas as... Daí, as regras que estiverem no edital, tudo aquilo que estiver disposto no instrumento convocatório, essas regras vinculam, ou seja, obrigam a todos, tanto aos licitantes quanto à própria administração. Ou seja, ninguém pode descumprir norma do edital. A gente costuma dizer que o edital é a lei, lei entre aspas, né? Porque o edital não é uma lei. O edital é a lei da licitação, ou seja, o que está escrito no edital não pode ser descumprido em hipótese nenhuma. Ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que a administração esteja fazendo uma licitação e aí publica e comparecem lá 5 empresas. A administração colocou no edital um dos documentos que as empresas têm que apresentar. Ó, as empresas têm que trazer o documento W. Está no edital. Nenhuma das 5 empresas apresentou o documento W. Sendo assim, havendo consenso entre as empresas que estão ali, as 5 empresas que compareceram, e havendo a concordância da comissão de licitação, se a comissão de licitação entender que aquele documento W não é necessário, pode-se fazer constar em ata e abrir mão daquele documento em W para que a licitação prossiga, com a concordância da administração e de todos os licitantes, isso pode ser feito? Resposta: não, não pode. Se fizerem isso, né, claro, na prática acontece, né, se tiver todo mundo no esquema, vamos fingir que
que ninguém viu, ninguém fala nada que o outro não apresentou, porque também não apresentou, combina com o pessoal da comissão de licitação, que faz vista grossa e deixa passar. De repente fazem isso escondendo, todo mundo se escondendo, tá, amanhã ou depois, essa documentação, vai passar a licitação, a documentação toda vai para o Tribunal de Contas. Quando chegar no Tribunal de Contas, o processo, as empresas não apresentaram isso aqui, a administração também não exigiu, quando for verificado isso lá na frente, a licitação será toda anulada. Ou ainda antes de chegar ao Tribunal de Contas, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tomar ciência disso e denunciar, essa licitação será anulada. Então, vinculação ao instrumento convocatório, que está no edital, que está no instrumento convocatório, não pode ser descumprido em hipótese nenhuma. Ok. Depois, sigilo das propostas. O que significa dizer isso? Vou começar a mostrar para vocês que as empresas vão comparecer com envelopes lacrados e com as propostas ali dentro. Proposta de preço dentro do envelope. As empresas entregam os envelopes lacrados no dia marcado, na hora marcada. A administração vai receber os envelopes e aí vai abrir os envelopes. Até o momento que os envelopes são entregues, até o momento que a administração recebe as propostas, o conteúdo dessas propostas ele é sigiloso. A partir do momento que a administração abre, o conteúdo das propostas já passa a ser público, porque a administração toma ciência das propostas e, inclusive, os licitantes vão cada um ver, pegar na mão a proposta da outra empresa para ver o que cada um está oferecendo. A partir daí, a proposta passa a ser pública. Mas até a entrega ela é sigilosa, ou seja, se for descoberto ao longo da licitação, ou mesmo depois de terminada a licitação e já assinado o contrato, se for descoberto que duas empresas licitantes haviam combinado preços, se combinaram preço é porque uma ficou sabendo do preço da outra. Se uma ficou sabendo o preço da outra é porque a proposta de uma não era sigilosa para a outra. Ou seja, o procedimento todo será anulado. Claro que é difícil provar, né, que elas combinaram preço. Não é tão simples assim. Mas, então, o conteúdo da proposta ele é sigiloso. Cuidado! Como é que eu já vi cair em prova? Mais de uma vez. Pegadinhas, né? Uma vez colocaram assim. Assinale abaixo quais dos seguintes princípios se referem a licitações públicas. Aí botaram vários para você dizer, né? Os princípios, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quais se referem à licitação? Letra A, só o 1 e o 2, só o 3, nenhum deles. E aí no meio tinha um item lá, item 4. Sigilo. Então, o item 4. Qual dos seguintes princípios é aplicável à licitação? Sigilo. Sigilo é um princípio relacionado à licitação? Resposta, não. Sigilo, não. A licitação não é sigilosa. A licitação é pública. Não pode haver licitação sigilosa. Então, sigilo simplesmente não. Tem que botar na prova sigilo das propostas. Ok? E de outra maneira, como já caiu também, todo e qualquer procedimento relacionado à licitação pública deve ser público, não se admitindo o sigilo. Todo e qualquer procedimento licitatório é público. Resposta. Todo e qualquer, aliás, vamos lá. Você que já foi meu aluno, ou que já não foi meu aluno, já teve aula de direito administrativo, já teve aula com outros professores. Quem já está fazendo concurso? Cara, uma afirmativa em prova, que começa com todo e qualquer, a probabilidade dessa afirmativa estar certa é de 0,3% no máximo, né? Porque todo, qualquer, isso daí em direito é praticamente impossível. Então o que você tem que fazer? Questão de concurso. Valendo as opções. Onde aparecer as expressões determinantes, sempre, nunca, em qualquer caso, em nenhum caso, absolutamente, indistintamente, qualquer. Sublinha na hora, na prova, sublinha. E aí você se pergunta ao contrário. Todo procedimento licitatório tem que fazer isso, isso, isso. Você sublinha o todo e aí tenta fazer a negativa, né? Qual é a negativa de todo? Nem sempre. Nem todo. Então, todo procedimento licitatório tem que fazer não sei o que. Aí você, será que todo tem que... Ah, não, tem uma exceção, tem um caso lá que a administração pode fazer isso sem... Então já não é mais todo. Se você lembrar um caso, uma exceção, já não é mais todo. Pode ser quase todos,
quase sempre, mas não é mais sempre, não é mais nunca. Então, ele botou lá, né? Todo e qualquer procedimento licitatório deve ser público. Não. Todos os procedimentos relacionados à licitação devem ser públicos? Não. Por quê? Porque o conteúdo das propostas não é público, é sigiloso. Certo? Então, todos têm que ser públicos? Não. Nem todos. Quase todos. 99,9%. Mas isso aqui não. É uma exceção. Ok? Maravilha. Depois, princípio da adjudicação compulsória. Por enquanto, vamos pular isso aqui, tá? Lá na frente eu vou bater com calma com vocês o que é a adjudicação, o que é esse instituto da adjudicação. E aí, sabendo o que é adjudicação, compulsória é mole. A gente fecha. Vou pular isso aqui. Depois, princípio do julgamento objetivo. O que é o princípio do julgamento objetivo? Basicamente, a administração ela tem que julgar as propostas de forma objetiva. Então, ela não pode levar em consideração, no julgamento das propostas, nenhum caráter subjetivo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a administração está fazendo uma licitação para aquisição de impressoras, de 1000 impressoras. Primeira pergunta. A administração pode fazer licitação para aquisição de impressoras HP? Não, não pode. A administração não pode indicar marca. Não pode indicar marca, modelo. Por que HP? Existem diversas outras impressoras de boa qualidade, né? IBM, Unis, etc, etc. A administração nunca, em hipótese nenhuma, poderá indicar marca daquilo que ela vai adquirir? Opa! Pode botar errado. Não foi a mesma coisa que você falou anteriormente, Gustavo? Não. A primeira pergunta foi a regra, né? Então, a administração pode indicar marca nas suas licitações? Não. Não, em regra, não. A administração nunca pode indicar marca? Nunca, não. Existe exceção. A nossa Lei 866, ela trata disso daí, a gente chama de o princípio da padronização. Excepcionalmente, a administração pode sim indicar marca, modelo daquilo que ela quer adquirir, quando houver uma necessidade de padronização. Certo? Então a administração fez uma licitação, contratou uma empresa para colocar divisória, construir o prédio lá de 10 andares, colocar divisórias em todos os andares, venceu, colocou a divisória marca tal, não foi indicada a marca. Tempo depois a administração vai fazer uma reforma, fazer uma licitação, contratar uma empresa para fazer uma reforma para ampliar mais uma ala. Se botar outra divisória, a nova divisória é diferente do padrão da anterior, ela não vai conectar com a anterior. Né? Então, nesse caso, a administração pode chegar e colocar nessa licitação que a empresa vencedora deverá fornecer a divisória marca tal, que é compatível com aquela que já está instalada. Então, quando tiver uma necessidade de padronização, muito interessante para a administração, aí sim, mas não é a regra. Então, beleza. A administração não vai indicar marca. Agora, também se a administração não colocar especificação nenhuma, vai acabar comprando impressora porcaria. Né? Então, a administração deve colocar uma série de especificações. Né? Velocidade de impressão, qualidade, não sei quantos DPI, quanto tempo, quantas impressões por segundo, etc, etc, tempo de garantia, etc, etc. Vai colocar uma série de especificações. E aí, colocou lá, dentre elas, que a empresa vencedora ela deve oferecer uma garantia de, no mínimo, 1 ano, com reposição de peças. Está fazendo essa licitação.
para a compra das impressoras pelo critério do menor preço. A questão é essa aqui. Duas licitantes, empresa A e empresa B, que cumprem com todas as especificações. A empresa A oferece uma garantia das impressoras de 1 ano, o preço do lote das impressoras R$ 100 mil. A empresa B, ela oferece uma garantia de 5 anos, ou seja, uma garantia estendida, né, 4 anos a mais do que a primeira, pelo preço de R$ 110 mil. 10% superior ao anterior. E aí? Qual deve ser declarada a empresa vencedora? Resposta. Empresa A. Por que não pode ser empresa B? Aí você estiver falando, Gustavo, peraí, mas não vale a pena pagar 10% a mais, 10 mil reais aqui, para ter 4 anos a mais de garantia? Vale a pena ou não vale? Se você estivesse adquirindo a impressora para você, com seu dinheiro, tenho certeza, eu pelo menos, se estivesse comprando, para mim, Gustavo, compraria com o fornecedor B. Eu acho que vale a pena pagar 10% a mais para ter 4 anos a mais de garantia. Mas esse eu acho é subjetivo. Isso é um julgamento subjetivo. Isso é uma subjetividade. O examinador, o integrante da comissão de licitação, ele não pode fazer isso. Porque o julgamento ele tem que ser objetivo. Não se pode fazer... Aliás, aqui 10% era na cara. Agora, se é 150 mil, 50% a mais. Tenho certeza que alguns achariam que 50% a mais vale a pena para ter 4 anos a mais de garantia. Outros já iam achar que não. Ou seja, até onde vale, até onde não vale. Começar a entrar na subjetividade. Então, vencedora letra A. Aí você me pergunta, Gustavo, mas peraí. Mas a licitação não é um procedimento pelo qual a administração escolhe a proposta mais vantajosa? Não é mais vantajoso adquirir essa impressora com 4 anos a mais de garantia? Não. Isso que você tem que ter em mente, que de vez em quando cai questão sobre isso. Essa proposta mais vantajosa, ela não é incompatível com o princípio do julgamento objetivo. Ou seja, o mais vantajoso nunca é subjetivo. O mais vantajoso é de acordo com o critério estabelecido no edital. Qual é o critério? Menor preço? O critério é o menor preço. Dentre aquelas propostas que cumprem com todas as especificações, o mais vantajoso é aquele que tem o menor preço, letra A. Ok? Então isso é o julgamento objetivo. Aí eu vou aproveitar e fazer outra pergunta para vocês. Que sempre me fazem em sala de aula, hein? Sempre tem um que levanta. Gustavo, e se a proposta da empresa B fosse 100 mil? E aí? Aí, vencedor seria quem? Letra B? Acho que é a empresa B que é a vencedora. Não. Por que é a empresa B? Você vai me dizer, porque vale a pena ter 4 anos a mais de garantia. Se você fizer isso, você vai recair no princípio do julgamento objetivo. Você vai continuar fazendo um julgamento subjetivo. Então, por isso é que a Lei 8666, ela diz simplesmente o seguinte: qualquer oferta que o licitante esteja fazendo na sua proposta que não tenha sido exigida no edital, qualquer oferta não exigida deve ser desconsiderada pela comissão. Foi o que ele fez na primeira, quando ele viu garantia mínima de 1 ano. A empresa A, garantia de 1 ano, está dentro. A empresa B, garantia de 5 anos. 5 anos é no mínimo 1, está dentro também. Esses 4 anos a mais não podem ser levados em consideração para nada, tem que ser desconsiderado. Se o preço for o mesmo e você me disser, já que o preço é o mesmo, é melhor fechar com a empresa B, é porque você está considerando que com igualdade dos preços é melhor levar em consideração aqui os 4 anos a mais. Então você está considerando aquilo que a lei mandou desconsiderar. Certo? Você não pode utilizar isso para nada. Nem
para critério de desempate. Ah, Gustavo, e aí? E aí vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são os critérios de desempate. Ou seja, a primeira cumpre as especificações? Sim. A segunda cumpre as especificações? Sim, igualmente, porque ambas cumprem a garantia mínima de 1 ano. Preço da primeira, 100 mil, preço da segunda, 100 mil, ocorreu um empate, exatamente no mesmo nível. Vamos partir para os critérios de desempate, sem levar em consideração aqueles 4 anos mais de garantia. Tá legal? Daqui a pouco vamos ver quais são os critérios.